Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Além do Software, o videocast que fala sobre o cotidiano das empresas de tecnologia, conectando a realidade da sua com a nossa empresa. Eu sou o Jonathan Santos, CEO do Grupo TecnoSpeed, e no episódio de hoje a gente vai explorar a trajetória de uma das referências em solução de gestão para varejo supermercadista, que é a BlueSoft. Com mais de 20 anos de estrada, a BlueSoft se destaca por unir inovação, estratégia e muito foco no cliente. E para contar como tudo isso aconteceu e o que vem pela frente, eu recebo aqui o André Faria, que é o CEO da BlueSoft. Então, já aproveita, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho, deixa aquele like, porque esse papo tá cheio de lições práticas para qualquer software house. Seja muito bem-vindo, André, CEO da BlueSoft. Um prazer enorme estar aqui com vocês, um prazer para a gente falar de tecnologia, para a gente compartilhar conhecimento, uma honra de verdade. Parabéns por essa iniciativa fantástica. Valeu. André, é o seguinte, cara, aqui a gente tem um quebra-gelo, que é para batizar o convidado, né? E nesse quebra-gelo a gente convida o nosso participante aí a compartilhar alguma história inusitada, de preferência engraçada. Porque assim, qual que é a ideia do podcast? Né? As pessoas usam o software, eles não têm noção de tudo que acontece para chegar aquele software bonitinho lá, e ele usar, ele tem ali, né? Só ver a carinha do software. Mas, por trás tem uma empresa pujante ali, né? Movimentada. E acontece muita coisa, né? Nesses bastidores. Esses perrengues. Com certeza. Queria que você começasse compartilhando uma história engraçada, inusitada aí com a gente. Bom, a BlueSoft começa lá por volta do ano 2000, né? A gente com aquele sonho de construir uma plataforma que fosse 100% baseada na internet para médias e grandes empresas. E a gente sempre gostou muito de métodos ágeis, a gente descobriu cedo, né? E então a gente participava da comunidade, estava aprendendo muito sobre como aplicar, como usar isso e como que a gente podia entregar software mais rápido, com mais qualidade. E aí, a gente chamou o Klaus Osterfeld, na época, ele era um dos maiores ícones de XP no Brasil, para dar um treinamento para o nosso time. Naquela época, acho que a BlueSoft devia ter ali umas 30 pessoas no máximo. Esse ano a gente deve estar atingindo a marca de 300 pessoas. Então, estava ali no começo, né? E aí, legal, todo mundo super animado, que bacana, a gente vai ter esse treinamento de Extreme Programming, né? De XP aqui. E, cara, tava naquela época do projeto SPED, o projeto fiscal, né? Quem trabalha com ERP vai lembrar desse momento. 2006, 2007, por aí, né? Por aí, nessa época. E a gente já tinha desenvolvido, tava tudo legal, mas no dia de entregar, deu algum pau ali, que alguns clientes que faziam parte do projeto piloto, né, começaram a ligar pra gente. E a equipe inteira preparada para naquele dia receber o treinamento. Aí eu olhei pro Júnior na época ali e falei, cara, vamos segurar a onda, vamos nós dois resolver essa parada e vamos deixar o time participar do treinamento, porque a turma estava muito animada, o Klaus estava vindo de Curitiba para lá. Pô, legal. E aí vamos resolver. E aí a gente começou a tentar resolver a situação, resolver o problema, falar com os clientes, né, codificar ali, todo mundo fazia tudo. Depois do almoço, o Klaus chegou, sentou com a galera toda no chão e eles começaram a brincar de escravos de Jó. Aquela brincadeira que tem depois do almoço e tal, pra acordar a galera. Tinha várias dinâmicas dessa, né? Enfim, várias aviãozinho, essas... sei. E a galera lá, escravo e tal. E os clientes brigando, pegando fogo, aquela coisa. A gente confiante que ia conseguir resolver sozinho sem envolver a equipe. Nisso chega meu sócio um pouco mais velho que a gente, a geração anterior, abre a porta da empresa, cara, já dá com todo mundo brincando ali, né? A hora que eu tava programando ali, eu olho pra trás, eu vejo aquela cena e falo, cara, é hoje que vai dar tudo errado mesmo. Pô, que botão vermelho, alarme soando aqui, os caras brincando de escravo de Jó ali, né? Aí, ainda bem que ele ficou tão assustado com aquela situação que ele já entrou, foi pra sala dele.
Depois que eu fui explicar ali o que estava acontecendo, Puta, não, a gente cara. tá resolvendo, tá dando certo, o time tá fazendo loucura. treinamento, é a dinâmica do treinamento, né? E aí, enfim, a gente conseguiu resolver, até a meia-noite entregou os arquivos, deu tudo certo, o time fez o treinamento, no fim foi muito bom, cara, né? que história legal, cara. Muito bom, velho, muito bom. E eu quero aproveitar essa deixa aí, já fazer um agradecimento, né? A TecnoSpeed, ela acompanha a BlueSoft, acompanha os conteúdos de vocês, a gente tem uma familiaridade, a gente empatiza com a cultura, principalmente nessa área do conhecimento da BlueSoft, né? A TecnoSpeed tem isso muito forte na sua cultura, que é compartilhar conhecimento, né? Buscar conhecimento e compartilhar. E já te disse aqui em off, né? Mas vou repetir. Alguns treinamentos ali que vocês faziam leituras de livro e depois faziam um repasse daquele conhecimento, né? Num cenário, assim, arcaico, né? Mas quem quer faz, né, bicho? Quem não quer, dá uma desculpa, né? Exatamente, exatamente. Feito é melhor que perfeito, né? Não sei de quem é essa frase, mas enfim, acho que ela se encaixa nesse contexto. Cara, pra gente servia muito aquela de inspiração. Eu me lembro muito de um treinamento, né? Acho que foi você mesmo que ministrou, né? Da cultura Toyota de inovação. Foi um momento muito propício pra gente assistir aquela capacitação. Depois me fez ir buscar, aprofundar nesse assunto. TecnoSpeed, depois, em 2020... 2019, 2020 e 2021, se eu não me engano. A gente foi finalista 3 anos de Prêmio Nacional de Inovação. E em um dos anos a gente foi o campeão na categoria Gestão da Inovação. Então, cara, isso tudo começou lá atrás e com uma pitadinha de BlueSoft ali, compartilhando conhecimento, ajudando a gente a falar, vamos aprofundar mais sobre isso aqui. Então, Muito obrigado, legal. Obrigado, viu, BlueSoft, André. Obrigado mesmo. Eu fico super feliz. Nosso objetivo era esse, né? Poder impactar o máximo de pessoas que a gente pudesse, compartilhar conhecimento, até como uma forma de retribuir, porque a gente também aprendeu e consumiu muito de empresas e de pessoas que tinham essa generosidade de compartilhar aquilo que elas estavam aprendendo, né? E a gente tinha muito isso, sabe? De tentar plantar esse orgulho, esse brio de pertencer e dizer assim, olha, apesar de a gente ser uma empresa brasileira, né, que naquela época ainda era pequena, a gente pode ter excelência técnica, a gente pode estar entre os melhores do mundo, mas para isso a gente tem que se empenhar muito, a gente tem que estudar muito e a gente tem que subir a barra um do outro. Então, cada um de nós que está aqui tem que, de alguma maneira, contribuir para todo mundo ficar melhor. Isso aí. E aí a gente criou o BlueSoft Labs. Nessa época era um programa em que todo mundo tinha que estar aprendendo alguma coisa. A gente tinha um quadro na parede, meio naquele formato Kanban, que tinha ali uma foto de cada um e o que está aprendendo agora, o que está estudando agora. Então, cada um era uma coisa diferente. Podia ser lá um framework do Java, podia ser alguma coisa ligada a método ágil, o que quer que fosse. E no final daquele ciclo, tinha que compartilhar de alguma forma. Quem gostava de falar podia fazer uma palestra, podia ser uma palestra rápida, uma palestra mais longa. Quem não gostava podia ser um artigo, por exemplo, no nosso blog, mas compartilhava de alguma maneira, né? Tinha gente que tinha mais facilidade, gente que tinha mais dificuldade, mas a gente inclusive reservava tempo dentro do horário de trabalho ali para a pessoa poder fazer. E muita gente se empolgava e fazia também no tempo pessoal, aproveitava para estudar, né? E isso, de fato, elevou muito o nível técnico do nosso time. Que da hora. Ajudou a gente a furar ali aquela nossa bolha, né? E tinha uma época que eu até brincava, falava, nossa, a gente é mais conhecido no meio do desenvolvimento de software do que no meio de supermercado, que era, né, o nicho em que a gente tinha os nossos clientes, né? Então, foi muito bom mesmo esse período aí. A gente mantém, né, um pouco disso na cultura ainda hoje. Hoje, a companhia está bem maior, tem vários departamentos que cresceram. Então, a gente foi, de certa maneira, também adaptando para a realidade de hoje. Mas eu acho que essa sementinha de tá sempre aprendendo alguma coisa e de compartilhar, de dividir, né? Porque, na verdade, a gente multiplica, não divide, né? Eu acho que é essa visão. Essa é a visão que tem. Porque eu vejo
o contrário também muito forte, sabe? As pessoas querem conhecimento, mas querem e retém. E fala, cara, não, porque se eu passar para outro, se eu falar para o outro, se eu não sei o quê, eu vou perder minha competitividade, e acho que é pelo contrário, cara. Exatamente. E às vezes também tem aquela preocupação, assim, porque, olha, tem vídeos lá, eles estão no YouTube até hoje, que imagina, um desenvolvedor júnior que acabou de começar a carreira, que ele lia lá um livro de Hibernate, de alguma coisa, e em seguida ele dava uma palestra. Então é um cara que está na jornada de aprendizado dele, mas está compartilhando o que ele está aprendendo, o que está funcionando com os outros. E às vezes a gente tem aquele medo de dizer assim, não, para eu poder falar sobre um assunto, eu tenho que ser uma grande autoridade, eu tenho que ser um expert nisso, né? E, na verdade, você compartilhar o que você está aprendendo, mesmo durante a sua jornada de aprendizado, já pode ser muito útil e impactante para alguém que também está nessa jornada. Sim. Então, a gente Eu acho que é mais empático. É mais empático, porque talvez um expert ele não vai querer ensinar coisas básicas que quem está começando vai achar sensacional. Fala, meu Deus, olha o que eu descobri aqui, né? E olha como é que faz, né? Essa percepção dele é muito valiosa, né? E que o expert não vai ter, não vai conseguir ter. É que nem um jogo de tênis, pegar um iniciante e jogar com um profissional, né? Não vai ter jogo, não vai ter graça, os níveis são muito diferentes. Então, a gente poder ter essa oportunidade, né, de aprender com quem está um pouquinho na nossa frente, muitas vezes vai nos levar mais rápido para um dia chegar a jogar nesse nível profissional aí que a gente precisa, né? E a nossa área de tecnologia é impressionante, porque são tantos campos diferentes, né? São tantas coisas que a gente tem que aprender e se atualizar, que de fato a gente precisa se ajudar e ter uma cultura que promova isso para conseguir acompanhar. Agora no mundo da AI, então, tá demais, né? Porque assim, é quase impossível a gente se manter atualizado com tudo que está acontecendo, na velocidade que está acontecendo. Então, é legal ter uma área de inovação dentro da companhia, é sensacional, tem que ter, se puder ter é ótimo, mas se você conseguir extrapolar isso e fazer com que todo mundo, de alguma maneira, participe de inovação, participe de aprendizado, de compartilhar o aprendizado, acho que cria uma cultura mais forte. É mais sólido, né? Mais robusto. E é engraçado, né, cara? A gente, bom, nem vou entrar aqui no mérito da IA, senão a gente vai começar aqui, já vai falar sobre IA e vamos perder um pouco do contexto aqui do nosso roteiro. André, é o seguinte, cara, conta pra gente como é que foi essa jornada aí, lógico, rapidamente, porque são mais de 20 anos, 25 anos? 25 anos, dá muito pano pra manga, né? 25 anos de jornada aí, cara, queria que você desse um panorama aí desse histórico da BlueSoft. Legal. Bom, como dizem os americanos lá, né? Long story short, vamos resumir bem aqui. A BlueSoft começa 25 anos atrás, né? O meu sócio Luiz é supermercadista e é um cara que já um dia foi comprar uma ficha Cardex, voltou com um computador e ele começou a programar muito antes de fundar a BlueSoft, ainda na época do Clipper e tudo mais. Quando chega ali pelos anos 2000, ele foi muito visionário, porque ele viu a internet ainda no comecinho e pensou, os sistemas corporativos das grandes empresas vão funcionar na internet. Isso aqui não vai ser só para e-commerce, não vai ser só para site, para conteúdo. E a gente começou, então, a desenvolver uma plataforma pensando no médio e no grande varejista, especialmente no varejo alimentar, né, que são supermercados, totalmente web. Todo mundo achava que a gente era meio maluco. Como é que um supermercado que não pode parar um minuto vai funcionar na internet? E a gente foi trabalhando, naquele momento ainda muito difícil de achar, a gente utilizou tecnologia Java desde o início, então quase não tinha profissional para trabalhar. A gente foi acreditando, foi insistindo nisso, então todo mundo naquele momento fazia client-server, a gente estava fazendo web, né? E então foi assim que começou. A gente começou atendendo o próprio supermercado do meu sócio, e depois a gente foi expandindo para outros clientes, para outros supermercados, né? Legal. E foi continuando nessa toada, sempre fazendo apostas agressivas na tecnologia que seria a próxima onda para o futuro. Então, a primeira grande onda aí
foi web, depois a segunda grande onda foi nuvem. Então, em 2011, a gente já era 100% AWS, naquele momento em que todo mundo ainda era on-premises, né? Em que o CIO, o gerente de tecnologia, tinha aquele orgulho daquele CAPEX, daquela sala de servidores, daquelas luzinhas piscando ali. A gente dizia, não, nós vamos colocar tudo isso na AWS. Então, também a gente foi muito cedo nesse movimento, deu um pioneirismo muito bom pra gente, porque não foi coragem, só... hein, cara? Foi coragem. Coragem. E não só fazer o lift and shift, né? Pega a mesma coisa que funciona no data center, joga na AWS, mas vamos reescrever as coisas para aproveitar esse potencial de escalabilidade da nuvem, de custo mais inteligente também, né? E também de segurança, redundância para tudo, né? Então, foi um movimento muito legal também que a gente fez ali. Depois, para BI e Analytics, também a gente trouxe a Tableau como parceira, antes ainda da Tableau ter escritório no Brasil. Então, já fazendo tanto BI como Analytics, olhando para passado de forma estratégica, olhando para futuro e predição também, muito cedo, né? E agora, mais recente, esse movimento da AI também, uma coisa que a gente já vem estudando há tempos. Então, quando o GPT-3 ficou disponível e a gente conseguiu ter uma taxa de alucinação bem pequena, a gente já tinha uma solução pronta que funcionava por texto, que funcionava por voz. E aí, eu lembro no evento, um dos principais eventos do nosso segmento é a APAS Show, né? Reúne todos os supermercados aqui da América Latina. E a turma falando de AI no congresso e a gente já tendo no stand ali na feira para mostrar isso funcionando. Isso é legal, hein? Então, acho que essa agilidade, essa visão de futuro, mas não só a visão, mas a agilidade para colocar a coisa... Ser pioneiro tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo, né? E a gente conta o que dá certo, né? Porque quer dizer, nuvem deu certo, BI, Analytics deu muito certo, AI tá dando muito certo, mas tem muita coisa que a gente se esforçou, testou, desenvolveu e que não foi para frente também. Então, tem muito dessa coisa da inovação que você tem que estar preparado para fracassar em algumas iniciativas também. Isso tem que fazer parte da cultura, né? Eu vejo no Brasil, assim, muito... Agora, não tanto, mas a questão do... Ontem eu estava conversando com um parceiro da Aditum. Ele falou, pô, cara, eu quebrei 2 vezes. Cara, que grande aprendizado você teve, né? Porque agora você tem que ter uma empresa que tá... E nada garante que ele não vai quebrar de novo, mas eu duvido muito que ele vai cometer os mesmos erros que ele cometeu lá. Porque com certeza doeu e isso faz parte do jogo, né? Você aprender, principalmente, né? Com essa jornada. Eu acho que esse é um ponto muito relevante, assim, e que a gente leva para a cultura, né? Você falou da Toyota ali, a Toyota impactou a gente demais, né? Aquele material, aquelas palestras, aqueles livros todos que a gente leu. E a gente traz essa visão de Kaizen mesmo para o nosso dia a dia, né? Então, assim, a gente vai errar constantemente, mas o que é muito importante? A gente criar processos resilientes que não permitam que a gente repita os mesmos erros várias vezes. Especialmente quando a gente fala de uma empresa que está crescendo, que está contratando muita gente, né? Então, esse ano já são, acho que, mais de 60 pessoas que a gente contratou e começaram em 2025, né? Então... É gente, hein? É muita gente. Caraca. E é gente que está fazendo coisas pela primeira vez. Como é que a gente faz para que os erros que as outras pessoas cometeram antes não sejam repetidos por quem está chegando? E aí a gente tem um foco muito forte em processo mais do que nas pessoas. Porque se quando alguém errar, a gente tiver um foco na pessoa que errou, a gente pode demitir a pessoa, pode dar um feedback negativo, pode fazer o que for. Pode até ser que resolva para aquela pessoa. Mas daqui a pouco a gente está contratando mais 5 pessoas novas. E a gente precisa garantir que o processo seja resiliente também, né? Então a gente tenta levar isso realmente para o nosso dia a dia, sabe? E assim, eu vejo que essa cultura, ela vai... A gente fala assim, olhando para a empresa, parece que é algo egoísta de você pensar interno, mas na verdade isso acaba afetando o teu cliente também. Por quê? Porque você tem uma empresa mais sólida, mais robusta, que não vai cometer aquele erro de novo, né? E que o teu cliente vai estar mais seguro também, né? Então, com certeza reverte para trazer um diferencial realmente competitivo e não só
para a BlueSoft, mas também para o cliente da BlueSoft, né? Que passa a ter um parceiro mais robusto, né? Exatamente. Se a gente olha para a qualidade, por exemplo, você pode ter um defeito na aplicação, né? E aí você vai falar assim, poxa, deixa eu descobrir quem foi que codificou esse defeito. Deixa eu descobrir quem foi que testou e deixou esse defeito passar, né? Então, a Toyota fala muito isso. A gente, no Ocidente, tem um foco exagerado no quem. E eles movem esse foco exagerado para o porquê. Então, por que esse defeito chegou na produção? Né? Porque eu tive uma falha no processo, porque eu não fiz automação de teste dos cenários, porque eu não tinha teste de regressão, porque aí você começa a descobrir coisas que você poderia ter feito como gestor, por exemplo, daquela área ou alguma coisa assim, e que poderia ter prevenido aquele problema, mesmo que as pessoas cometessem algum erro. E aí você gera mais qualidade, por exemplo, que impacta o seu cliente, que vai receber um produto melhor depois, né? Então, acho que esse foco no processo é muito importante. Legal. Você contou um pouquinho, então, sobre a trajetória do BlueSoft ERP, né? Essa visão além do alcance, passou pela minha mente aqui. Os mais novos não vão entender, mas enfim. Mas dessa visão estratégica para novas tecnologias, né, para tendências. Mas eu queria aprofundar um pouquinho nos perrengues, cara. Porque a gente está falando, né, da importância dos aprendizados. E que situações, ou alguma situação que você pode compartilhar, cara, crítica. Talvez essa decisão de ir para a Amazon, né? Que momento que deu esse estalo, assim, você falou, cara, não tem como mais. Esse aqui é o gatilho. A gente teve uma situação ali por volta de 2010, 2011 mesmo, né? A gente tinha... O data center era responsabilidade nossa, porque nós começamos já em 2000 ali com uma visão de SaaS, sem saber o que era SaaS. Mas a gente dizia para os clientes, olha, nós vamos cobrar uma mensalidade de você e vamos cuidar de tudo. Você precisa ter um browser para poder acessar o sistema, não se preocupe com mais nada. Licenças são responsabilidade nossa, aluguel de data center é responsabilidade nossa, performance do sistema é nossa responsabilidade e assim vai. Então, a gente tinha tudo isso na nossa mão, né? Então, a gente tinha um data center que era considerado um dos melhores aqui da América Latina, que ficava em Barueri, e teve um incidente ali, um potencial incêndio, né? Ah, tá. Você não tinha dentro da BlueSoft, você contratou um data center ali externo. Um data center externo, tudo, com uma baita qualidade, conexão, redundância de tudo. E aí, esse potencial incêndio que aconteceu fez a gente sair do ar. E, cara, como que a gente fica sem ERP, né? É muito difícil. Os nossos clientes começaram a ligar desesperados para nós. A gente ligava no data center, eles não sabiam dar muitas informações de quando ia voltar. Nossa. E aí, quando a gente escutou falar de incêndio, bateu aquele desespero. E se a gente tiver algum problema de perda de equipamento, de perda de dados? Meu Deus. E aí, né, foi aquela situação super difícil de gerenciar. Acho que os nossos clientes ficaram um pouco mais tranquilos, porque muitos sites famosos no Brasil também estavam lá e também saíram do ar. Então, foi uma questão bem sistêmica, não afetou só a gente. E aí a gente, na época, ligou no nosso fornecedor de equipamentos, né? Disse que precisaria de urgentemente tudo que a gente tinha novo, pensando em ter que montar um novo data center em outro lugar. Os backups eram em fita, então não era rápido de restaurar, né? Ia ter uma disponibilidade grande para restaurar tudo isso. E aí, medo do negócio ser muito afetado, poder até acabar, né? E aí, no final da história, não afetou nossos equipamentos, o data center voltou a funcionar ali no final do dia, tudo estava normal, não teve perda de dados nenhum. Mas eu me vi numa situação de pensar, nunca mais quero passar por isso de novo, né? Então, foi meio que um warning ali, foi um wake-up call, né? E aí, eu liguei na Amazon no dia seguinte, lá em Seattle, na área de parceiro, falei, olha, eu quero ser parceiro AWS, porque eu quero mover 100% para a AWS, para a gente poder ter a resiliência que vocês oferecem. Então, eu não quero ser só um cliente, quero trabalhar muito perto de vocês. E eles estavam começando, na época,
o escritório no Brasil, já tinha uma pessoa de parcerias aqui, eles me conectaram com ela, a AWS enviou um arquiteto de soluções que passou dias com a gente redesenhando a arquitetura, pensando no projeto de migração em nuvem, e a gente fez tudo isso acontecer em poucos meses. Então, 2011 já era 100% AWS, 100% nuvem também. Então, foi um grande movimento que a gente fez, mas que surgiu a partir de uma dor gigantesca, né? Foi um dos piores dias da minha vida, esse aí. Cara. A preocupação, a responsabilidade que a gente tem com os clientes, né? O medo de ter algum tipo de problema, de perder alguma informação, de ficar muito tempo fora do ar. Então, desde então, a gente tem muita tranquilidade com a AWS, a gente tem um SLA de disponibilidade, assim, invejável, né? Sempre ali, 99 com vários 9s. Então, foi um movimento muito bom que a gente fez. Cara, que loucura, hein? Esse dia aí deve ter sido longo. Foi. Os minutos parecem horas, né? Só quem passa tá na frente, sabe, né? E às vezes acontece em umas situações mais... às vezes tá de férias, você tá não sei o quê, de repente estoura uma bomba dessa, né, cara? Enfim. Pô, que aprendizado, hein? E que mudança também. E de lá pra cá... não tiveram mais grandes mudanças, assim, não nesse nível, né, drásticas desse nível. A gente continuou, assim, nessa trajetória, né, de evolução. Acho que um outro grande movimento que a gente fez foi de trazer Business Intelligence e Analytics para dentro da plataforma. E isso também foi bem no começo ali, quando ainda era meio que buzzword, né? Então, antes da gente falar de Big Data, antes da gente falar de Machine Learning, a gente começou a ter essa visão. Então, tinham empresas que se posicionavam como eu faço RP e tem outra empresa que vai lidar com isso, que vai ofertar aqui uma solução de Data Visualization, de Data Warehouse, etc. E a gente falou, não, como a gente está acostumado a oferecer solução para o cliente, mais do que ser um fornecedor de tecnologia, a gente tem que mergulhar nisso também. E nós passamos 6 meses tentando desenvolver com open source. E aí, quando a gente chegou nesse ponto, eu pensei, vamos olhar no Gartner, quem são os melhores caras do mundo nisso aí? E aí, lá a Tableau, naquela época, estava disparada na frente de todo mundo, né? Já tinham outros players, MicroStrategy, a própria Microsoft e alguns outros. E a gente foi ver o Tableau, falando também com a área de parceiros deles ali, fomos ver uma demo de Tableau. Cara, a distância do que a gente estava fazendo em 6 meses e do que tinha na Tableau... É duro admitir, né? Deixou a gente, cara, de queixo caído. E aí, assim... E a gente tinha essa cultura muito de fazer, não, vamos fazer a gente, vamos construir, né? E aí eu falei, não, esse jogo a gente não vai ganhar assim. A gente fez uma aliança com a Tableau muito legal também, foi uma das primeiras no Brasil. Era um modelo que na época chamava OIM, né? Então, a gente embarcava a tecnologia Tableau na nossa plataforma e a gente fazia o preço que a gente precisasse para os clientes, incluía tudo mais que a gente quisesse ali em cima da Tableau. E foi muito acertado também. Então, a gente começou a ter analytics, né? Assim, nível global, né? Melhor do mundo para oferecer para os nossos clientes. Muito rápido. A gente criou ali os 100 principais dashboards que o varejo precisa e a gente teve uma adoção de mais de 60% da base em poucos meses. Então, embora foi um investimento muito alto, porque o Tableau era, né? Além de ser o melhor, ele era o mais caro que tinha na época também. Mas assim, a gente conseguiu ter ROI para o cliente, conseguiu ter ROI para nós também. Então, também foi um movimento ali muito bom e que deu super certo, né? E a gente hoje mantém essa parceria. Agora, a Tableau faz parte da Salesforce, mas a gente também está junto com eles, continua utilizando muito bem também. A gente olha tanto para BI, no sentido de vamos olhar para o que aconteceu 10 anos atrás, vamos aprender com esses dados para a gente poder tomar decisões melhores agora para frente. E a gente também olha para Analytics, vamos entender o que está acontecendo agora, vamos entender o que está acontecendo na operação e o que eu posso fazer de diferente para impactar. E já falando um pouquinho, né, de AI, dessa coisa toda, como é que a gente pode tentar fazer predições, como é que a gente pode tentar olhar para o que está acontecendo e já prever o que vai acontecer para que eu possa tomar decisões melhores no futuro também. Então, todas essas decisões que a gente foi tomando no passado foi permitindo que a gente criasse um ambiente
tão rico para trabalhar com dados também, né, no nosso ecossistema. Legal. Vamos aprofundar mais nessa questão do daqui para frente, mas eu acho muito interessante essa reflexão estratégica que vocês fizeram nesses momentos, né? Ó, cara, deu pau aqui no data center. Podia simplesmente ter falado, pô, resolveu. Cara, agora eu vou tirar minhas férias, vou dar uma descansada que eu mereço. Mas não, velho, e aí? O que eu vou fazer? Não, vamos mudar aqui a estratégia, vamos levar para a Amazon e contar realmente, entender que aquele parceiro tinha dado certo até aquele momento, mas agora precisava de um outro nível. E esse também do Tableau, né? Cara, eu tô construindo aqui, eu tenho capacidade de construir, mas, quanto tempo eu vou demorar para chegar nesse Tableau para eu conseguir entregar o que o meu cliente merece, ou o que ele precisa? E realmente tomar uma decisão estratégica de deixar isso com um terceiro. Ambos exigem, né, essa história de você desapegar do investimento passado, porque no caso do data center, a gente tinha os equipamentos, eram nossos. E era um investimento grande que a gente tinha. Tudo bem, a gente não perde 100%, consegue revender isso para alguém, mas você perde boa parte do investimento. E no caso da plataforma ali de BI, de Analytics, são 6 meses de trabalho de uma equipe que foi um investimento alto também, que a gente teve que desapegar. Mas desenvolvedor é um filho dele, cara. Exatamente. Mas eu consigo. Eu sei que você consegue. A gente chega lá. Né? E eu acho que essas são corajosas, são decisões corajosas, né? E de novo, como você falou, desapegadas. A Tecno, ela fez... a partir de um dado momento, a partir de 2021, a gente começou a fazer inovação aberta. A gente é muito dessa pegada assim, não, a gente sabe fazer, pô. Não, a gente faz. Pô, a gente provê soluções para quantas software houses aí, a gente tem capacidade de fazer. E uma vez eu lembro uma discussão de diretoria, assim, a gente tava falou, cara, olha que incoerência nossa. A gente vende terceirização para os nossos clientes e a gente quer fazer tudo dentro de casa, velho. E por que a gente vende terceirização? Porque, mercado, mão de obra de desenvolvimento escassa, né, o cara fica refém muitas vezes de um funcionário ali que tem aquela competência. Então, todos esses argumentos, ou agilidade, né, você corta caminho, pega o negócio pronto, adapta aqui, coloca no teu software. Esses argumentos começou a cair a nossa ficha. A gente falou, cara, acho que a gente tá falando uma coisa aqui, tá vivendo outra. E a gente abriu o nosso leque, então, para inovação aberta. E um case muito legal, né, foi... A gente já tinha no nosso radar fazer uma ferramenta de assinatura digital. Legal. Documentos, né, digitais e tal. Tipo, ClickSign, GeForceSign, essas signs da vida. E aí a gente achou uma startup do Amapá. Cara, chamada Assinadoc. E os caras, o startupeiro ali, o Felipe, cara, o cara, ele já viveu já tinha uma bagagem nessa questão do documento, né, da digitalização e tal. E já tinha uma plataforma funcionando e bem construída, tecnicamente, né. A gente falou, cara, pra gente construir isso aqui, a gente vai demorar pelo menos 1 ano, sem contar toda essa bagagem que esse cara já tem. A gente fez um investimento pequeno na época, mas já tendo acesso à tecnologia, adaptamos para criar uma API, né, para divulgar para nossa base. Cara, o produto cresceu, e tá... recentemente agora compramos a maioridade, aí terminamos ali o processo, né, trouxemos tudo para dentro. Mas o que eu acho muito interessante, exigiu também da nossa equipe parar um pouquinho e falar assim, cara, não é que a gente não consegue. A questão é viável você ficar fazendo isso aqui, sendo que você pode acelerar esse processo e trazer gente boa também para dentro? E isso virou uma diretriz dentro da Tecno. Falou, cara, antes da gente fazer qualquer coisa aqui, olha no mercado e vê se não tem alguém que já tem isso pronto, ou que está prestes a concluir isso, porque a gente acelera esse caminho, traz
adquire bagagem, adquire tecnologia, né? E é mais rápido. Eu não sei se a Bluesoft tem alguma iniciativa também nessa direção, né? De adquirir startups, porque também a gente vai ganhando um corpo e a gente vai ficando um pouco mais lento. Sim. Né? É difícil admitir isso, mas é a mais pura verdade. Né? Você está com lá uma empresa de 300 funcionários, pra você fazer um movimento, você faz assim, né? Cara, você tá ali com uma startup de 4 pessoas, 2 pessoas, um olha pra cara do outro e fala, vamos fazer tal coisa? Vamos, pá, beleza. À tarde os caras estão metendo pau. Né? É isso aí. Tem agilidade, né? Como é que vocês estão vendo esse mercado e como é que vocês atuam com esse modelo de inovação? A gente, bom, além de CEO lá na Bluesoft, acho que também quase 10 anos atrás, eu comecei a investir em startups através da UOL Aceleradora, lá de Porto Alegre. Mais de 100 startups investidas já. E aí, nesse movimento, eu passei a ser mentor de algumas. Isso foi uma coisa muito enriquecedora para mim e acho que para a Bluesoft também, porque eu comecei a notar a dificuldade que essas startups tinham para acessar os ERPs. Porque quase tudo que você vai fazer usando informação, usando tecnologia, passa pelo ERP, porque todas as informações estão ali. Informação de cliente, informação de fornecedor, informação de venda. E aí, notando isso, eu falei, olha, a gente precisa ter um caminho melhor para essas startups poderem complementar aquilo que a gente faz, né? E uma visão também de que, assim, a gente começou a ter, já naquela época, muito mais ideias de clientes do que a gente dava conta de fazer. Né? E hoje a gente tem um backlog gigantesco de ideias, todo cliente pode abrir ideias, solicitar alguma coisa, e a gente não faz customização, a gente tem aquele modelo SaaS, né? Uma versão única para todos os clientes e tudo mais. Ah, mas e quando um quer assim, outro quer assado? A gente entende se é uma demanda de mercado e às vezes a gente tem formas diferentes de parametrizar o sistema, mas está lá para todo mundo. E aí a gente começou a fazer API para tudo, né? Então, hoje a gente tem lá milhares de APIs disponíveis. Tudo que a gente faz de novo, a gente busca usar essa visão de API first. Então, já vamos criar a primeira versão daquele módulo, daquela funcionalidade com APIs disponíveis também. Isso foi criando um ecossistema muito grande. Então, determinados assuntos, a gente até cobre uma parte, mas às vezes o cliente precisa de um nível de sofisticação que uma startup que vai fazer só aquilo, e eu brinco que para cada telinha do nosso RP tem uma startup que só faz o que aquela telinha faz. É verdade. E aí eu digo assim, cara, se você só faz o que essa telinha faz, você tem que fazer muito melhor do que a gente faz, porque você tem foco, você tem profundidade. Então, o cliente que quer um nível de sofisticação grande nessa funcionalidade, ele quer chegar no mais, né, profundo ali, quer ter tudo muito detalhado, ele vai provavelmente ser um cliente seu. E aí é só usar ali, colocar o token da API da Bluesoft, o próprio cliente tem essa autonomia. Então, eu descobri em eventos assim, pessoas que eu conheci ali na hora, nunca tinha ouvido falar da empresa, e o empreendedor me fala, nossa, nós temos 5 clientes em comum, integrados já. Por quê? Porque o cliente deu acesso às APIs, o cliente cria o token, o cliente diz quais APIs ele quer permitir e a startup consegue integrar conosco. Então, a gente tem hoje 100 parceiros que são empresas de tecnologia e startups que estão conectadas e que estão lá listadas no nosso site de parceiros e tudo mais. Cara, que legal. E tem muitas outras que a gente nem conhece, mas que fazem parte do ecossistema que a gente quer conhecer. Então, a gente está desenvolvendo essa área de parceiros, um programa de parceria mais estruturada, até para a gente poder dar o sandbox, poder dar o suporte, né? Poder fazer, inclusive, eventos e ações de marketing em conjunto com esses parceiros, né? Mas, além dos que a gente conhece, tem muito mais gente que faz parte do ecossistema aí por conta dessas APIs todas, né? Que louco, cara. E é assim, é muito interessante, porque a gente começou um movimento na TecnoSpeed, a casa do desenvolvedor. Por que a gente começou esse movimento? A gente também tinha lá um monte de solicitação de cliente. A gente criou vários produtos, assim, porque clientes ficaram batendo, martelando a gente. Falou, cara, vocês têm que fazer isso, têm que fazer isso. Por exemplo, boleto bancário. De um evento em 2014, no Rio de Janeiro, que a gente fez. E aí os clientes cercaram a gente, literalmente, assim, sabe? Fizeram uma roda, assim, falaram, cara, vocês têm que fazer boleto bancário e tal. Falei, velho, boleto bancário já existe, cara.
Pega um Cobre Bem da vida, pega um... não sei o que, já existe, tá aí, tá pronto. Os caras falam, existe, mas é uma porcaria. Eu quero que você faça. Fala, vocês querem mesmo? Então, beleza. Então, fizemos um crowdfunding ali, mascarado ali, mas enfim, fizemos um lançamento, como diria Érico Rocha, um lançamento de semente, né? Cara, viabilizamos a construção do produto e engraçado como as empresas procuram bastante a gente até hoje porque querem um boleto que funciona. E aí o boleto teve as suas evoluções, né? Boleto com Pix, boleto com agora web service, via van e não sei o quê. E a gente foi acompanhando essas evoluções. Mas o fato é que também tinham várias solicitações que a gente não dava conta de fazer, cara. Aí a gente tem um site, casadodesenvolvedor.com.br, lá tem lá soluções parceiras. E a gente começou a homologar então, ou convidar parceiros para fazer parte dessa rede. A gente simplesmente dá vitrine para esses caras. Porque a gente não vai conseguir fazer tudo que esses caras fazem. Exato. Então eu acho que essa é uma iniciativa muito rica de observar o ecossistema mesmo, observar e também ter noção dos seus limites, né? Até onde você consegue ir sozinho, até onde você consegue conectar. O que você consegue prover, o que você consegue agregar de fato, né? Então, bem legal saber dessa iniciativa aí da BlueSoft. Vou entrar na área de parceiros lá depois para dar uma olhada. Legal. Achei bem interessante aí a iniciativa, viu, cara? Não, é importante. Acho que a gente tem algumas empresas que fazem isso muito bem, né? Acho que a Vtex é uma das brasileiras aí que conseguiu construir um ecossistema gigantesco, né? Verdade. A gente se inspira neles nesse sentido. Então, você vai no Vtex Day ali, né? Os caras trazem o Richard Branson, o Bruce Dickinson, até o Obama já conseguiram trazer, Hamilton. Né? Hamilton. E assim, você vê ali naquela área, né? A quantidade de parceiros, de agências e... Eles acho que conseguiram chegar no tamanho que chegaram, na relevância, né, aqui no Brasil e fora, também, não vou dizer só por isso, mas por conta desse ecossistema que tornou eles muito mais fortes e permitiu que eles conseguissem atender muito melhor os clientes, né? Então, acho que todos nós, né, que temos empresas de software, a gente pode olhar para isso e tem muita oportunidade na mesa, certamente. Boa. Um outro ponto que você falou que eu achei bem legal, cara, que é a área de startups, porque elas se especializam, né? Eu não lembro que site que eu vi agora, eu estava falando sobre a rota dos unicórnios. E aí tem um site, eu não lembro o nome do site agora, mas enfim, você entrava lá, você queria... eu quero alugar uma casa. Você conseguia entrar naquele site e tinha uma seção lá, alugar uma casa. Eu quero pedir um táxi. Tinha uma seção lá que você pedia um táxi. Mas assim, de uma maneira bem generalista. E fazendo a rota dos unicórnios, né? Eles estavam o quê? Pegaram um fragmento desse, especializaram num nível de excelência, né? De um Airbnb, de um Uber, Cara, que aquele generalista nunca ia conseguir chegar naquele nível de sofisticação, né? De especificidade que aquela área merecia. E aí, então, isso virou um grande mapa dos unicórnios, né? Então, como é que você virava um unicórnio? Você pegava um daqueles pontos ali e especializava ele a tal ponto. E agora, conectando com o que você está vendo de inteligência artificial, porque esse conteúdo que eu vi, ele estava falando justamente sobre... assim, cara, qual que é a próxima onda da inteligência artificial? A gente está vendo uma inteligência artificial genérica, generalista ali. Você pega um chat GPT da vida, você pode falar sobre tudo, né? Com ele. E essa reflexão, ela estava a respeito das especializações da inteligência artificial. Muito bom. Cara, aonde vão ser os próximos unicórnios? É esse cara que vai pegar essa inteligência artificial aqui, ele vai ser tão bom, mas tão bom nessa especialidade que ele vai virar um unicórnio. Como é que você vê isso, André? Como é que você está olhando para esse mercado também? Eu acho que faz bastante sentido, né? Até se pegar um recorte ali do mercado de ERP mesmo, tem muitos ERPs que são generalistas, né? Você entra lá multissetorial, você entra no site, ele fala, eu atendo varejo, eu atendo distribuidor, eu atendo indústria, eu atendo serviço, atendo todo mundo. E a gente sempre teve uma visão de que se a gente tentasse ser bom para todo mundo, a gente ia acabar não sendo bom para ninguém. E mesmo dentro do varejo, a gente entendeu que atender o pequeno, atender o médio e atender o grande
tem características muito diferentes. A gente optou por médio e grande, porque a gente viu maior similaridade ali. E às vezes é muito tentador, porque aparecem oportunidades muito boas, às vezes de grandes empresas que vão proporcionar um crescimento naquele ano de curto prazo gigante, se a gente aceitar um determinado projeto, e a gente tem que dizer não para manter o nosso foco, porque no longo prazo aquilo não nos ajuda, né? Ou clientes que exigem um nível de customização muito elevado, e a gente acaba também tendo que dizer não para manter esse nosso foco, né? Então, acho que nichar, verticalizar é muito bom para a gente conseguir ter excelência. E no caso da AI, certamente, esse também é um ponto muito importante, né? Porque se a gente olhar, por exemplo, a área de saúde é uma das áreas que tem um campo imenso para se usar AI. Essa questão de exames de imagem, por exemplo, né? Tem avançado demais ali. Então, para ajudar... E aí, dentro da área da saúde, imagina quantas outras especializações a gente não pode ter. Então, modelos treinados só para analisar a imagem, por exemplo, de radiografia pulmonar, né? Só aí já é um campo que pode dar muita oportunidade. Uma outra que vai para um outro tipo de órgão, um outro tipo de abordagem. E dentro do varejo, a gente já tentou adotar um pouco dessa visão para a IA embarcada na BlueSoft. Legal. Então, por exemplo, se você entrar no Blue AI, no BlueSoft AI, para perguntar sobre ruptura, ele não vai te falar da série do Netflix. Ele vai entender que ruptura é um conceito no varejo, de quando o consumidor vai até a loja para comprar, por exemplo, ali uma Coca-Cola e não encontra a Coca-Cola na prateleira. Ele foi treinado para isso. E ele já sabe disso. Então, a gente contextualizou para aquele cenário. E ainda assim, dentro do RP, a gente começou a contextualizar para cenários por função. Então, o contador, por exemplo, quando ele está conversando com o BlueSoft AI, ele adota uma personalidade de contabilista. Legal. Então, ele entende a linguagem do contador. Quando o contador está analisando um balanço, um DRE dentro do nosso RP, e ele pede insights para o BlueSoft AI, ele já adota aquela personalidade que conhece todos aqueles termos. Então, você está com o DRE aberto na tela e diz assim para o Blue AI, me calcula o EBITDA, ele sabe como calcular o EBITDA, ele sabe como interpretar aquelas contas contábeis e quais delas ele deve ou não incluir no cálculo para dar uma resposta mais apropriada, né? Que louco, hein, então, a gente usa os modelos fundamentais, a gente usa lá OpenAI, a gente usa Anthropic, usa tudo isso, mas a gente vai especializando para os casos de uso mais importantes que a gente conseguiu notar até agora, né? Da hora. Então, isso está funcionando integrado a todo o sistema. Qualquer tela do sistema que o usuário possa ver, ele pode pedir insights para o BlueSoft AI. O BlueSoft AI consegue ler, ver o que o usuário está vendo e conversar com ele sobre aqueles assuntos, fazer cálculos, se precisar fazer cálculos, enfim, gerar imagens, tudo que os modelos multimodais conseguem fazer, mas contextualizados na plataforma e levando em consideração segurança, se aquele usuário tem permissão de ver e falar sobre aquilo ou não, tudo isso já é embarcado. E toda a privacidade que é necessária também, e inclusive a questão de não usar nenhuma informação para treinamento de modelos. Então, isso para os nossos clientes é muito importante, porque se ele acessa, por exemplo, qualquer uma dessas AIs e contrata, e não contrata o plano pago, uso gratuito, né? Ele acaba, muitas vezes, permitindo que os dados sejam usados para treinamentos. As pessoas já estão usando em casa. Então, assim, a pessoa antes ia no Google buscar receita, né, para fazer ali um prato no final de semana. Agora ela entra no ChatGPT e busca. Quando ela vai para a empresa e ela já viu o potencial dessas ferramentas, ela quer usar também. Sim. Se nós, empresários, diretores de tecnologia, não dissermos para as pessoas o que pode, o que não pode, qual a ferramenta certa e oferecer para ela essas ferramentas, ela pode usar uma ferramenta inadequada de forma insegura. Sim. Então, dentro da BlueSoft, a gente promove muito isso para os nossos clientes. Usando o Blue AI, além de ter uma vantagem econômica, porque em vez de pagar por usuário, você vai pagar só pelo uso, né? Então, às vezes tem um usuário que vai usar 2, 3 vezes no mês, não precisa pagar $20 para ele numa licença, né? Vai pagar só pelo que ele usar. Você vai ter essa garantia de segurança e privacidade que é muito importante também.
Cara, isso é sensacional, né? E, assim, é lógico que a gente tem que ter os devidos cuidados da utilização, mas a gente não pode esquecer, cara, o quanto a AI, ela potencializa o conhecimento e, assim, te dá muito mais poder de tomada de decisão, né? Vou dar um exemplo. Esses dias o Rodrigo, que ele é um dos fundadores da TecnoSpeed, ele tá comendo, respirando, bebendo AI o dia todo, assim, né? Ele compartilhou um exemplo bem, assim, trivial até pro nível que ele tá. Compartilhou comigo e tal. E eu comecei a aplicar aquele modelo. Basicamente, eu tenho um prompt lá com um gerente de agentes que fazem discussão entre eles para depois me dar um resultado final sobre uma discussão. E aí, esses dias eu dei uma brincada, né? Eu falei assim, cara, eu quero que você... Peguei grandes nomes do marketing, como Philip Kotler, Simon Sinek, né? Do TEDx lá e tal. Godin. Cara, eu vou pegar uns 10 nomes aqui e vou fazer uma discussão de marketing, porque eu sei que cada um tem uma percepção, cada um tem um viés. Sobre uma empresa de tecnologia, assim, assado, eu quero ver o que ele vai me dar como um plano de marketing. Porra, cara, que discussão enriquecedora. Aquilo... Primeiro que você nunca ia conseguir reunir todos esses caras para ter um debate daquilo, né? E ele, com base na literatura, ele faz aquilo, né? Mastiga e entrega algo palpável. Porque, ó, tá aqui teu plano de marketing para essa empresa aqui, ó. Com base em branding, com base em tribo, com base em não sei o quê, com várias percepções e tal. Eu falei, cara, isso aqui é muito louco, né? E eu vejo ainda como a gente está engatinhando na utilização da AI, né? E descobrindo, se aculturando a usar cada vez mais. Esses dias, minha esposa chegou e falou... eu vi alguém compartilhou que tava sem ideia do que cozinhar, ela foi lá e pegou, bateu a foto dos ingredientes e ele dá sugestão de receita. Cara, conforme a gente for se aculturando, na minha percepção, André, isso que vocês já estão fazendo no BlueSoft AI, vai ser assim, cara, vai ser o trivial. Porque o cara vai estar tão acostumado a usar desses recursos no dia a dia, que ele vai entrar no RP e ele não vai mais aceitar um RP que não tem esse tipo de recurso. Por que você não está me dando aqui um negócio mais mastigado? Exatamente. Então, e aí eu vejo que vocês estão alguns passos na frente por já ter adotado nuvem. Porque o grande passo dos RPs é você ter os dados prontos para uma AI consumir e consumir bem, né? Então... Exato. Essa trajetória, né, ajudou muito a gente a ter conseguido fazer isso rápido agora. E assim, é aquela história que a gente estava falando de inovação, né? A gente está testando um monte de coisa diferente. Tem muita coisa que ainda não dá para a gente transformar em recurso para os clientes, porque tem uma taxa de erro alta, mas que a gente vê muito potencial. E aí, assim, a gente está falando essa semana que a gente está gravando aqui, provavelmente vai ser lançado o GPT-5, que vai pode mudar tudo de né? novo. É loucura isso, né, cara? Ontem a OpenAI lançou um modelo sensacional, no nível do GPT, acho que O4 Mini, que vai conseguir rodar no teu notebook local. Cara, loucura, então, né? isso já cria também possibilidades que a gente não tinha até ontem, né? Mas acho que sim, é esse caminho que você está contando mesmo. A gente não vai saber mais como era antes de ter essa tecnologia. Vai fazer parte do dia a dia de todo mundo, né? E daqui a pouco a AI começa a navegar na user interface também. Começa a fazer aquilo que os usuários fazem usando a tela do sistema, né? Usando mais de um sistema. Então, as possibilidades de automação, né? O que hoje o pessoal faz muito com RPA, por exemplo, mas que você tem que programar regrinha por regrinha, o que muda daqui para frente? A gente vai dar um objetivo por um agente especializado em AI e ele vai concluir aquele objetivo. Tendo API ou não tendo API, precisando usar tela ou não usando tela, te pedindo a informação que ele precisa para dar o próximo passo.
mas ele vai começar a conseguir fazer por você. E uma vez que ele faça certo uma vez e você confirme que é isso que você precisa, na segunda vez ele já sabe fazer sem que precise ficar te perguntando novamente. Então isso vai dando um grau de automação que a gente nem imagina ainda o que vai ser daqui 1 ou 2 anos. Que loucura, né, cara? Que momento que a gente tá vivendo, né? Que momento exponencial, assim. Eu tava vendo Você tava falando, né, da maneira como as pessoas usam a tela e tal. Eu tava vendo um material, não lembro de quem também, ele falando sobre a utilização hoje dessas redes de fast food, né? Você vai usar o totem, né? Então, o que você quer? Eu quero um cheeseburger, não sei o quê, tal. Você vai clicando ali, Esse é o modelo, né, que grande parte das redes utiliza. E que já é bem mais sofisticado do que alguns ainda que ainda nem tem esse modelo. Exato. Mas tudo bem. Aí falam, cara, esse modelo, ele tá prestes a mudar. Por quê? Porque não só de você ter que ficar tocando na tela, falando, mas você chegar num totem e você começar a conversar com um atendente que é uma IA. Indo para um nível bem, assim, sofisticado de inteligência, de inteligência artificial e de experiência do cliente. Eu falo assim, agora você imagina você chegar para um totem e você ser atendido pelo Morgan Freeman. Tá lá te vendendo um hambúrguer. Pô, cara! Isso gera uma outra experiência pro cara, né? Pô, tô conversando com o Morgan Freeman aqui, pedindo um lanche feliz. Exatamente. Que loucura. E com a IA hoje, a gente olha, cara, o que era praticamente impossível, hoje em dia se faz assim, ó. E já vira realidade, né? Já vira realidade, cara, e cria outros modelos de negócio. É muito louco isso, né? A gente participa de uma feira nos Estados Unidos todo ano em janeiro, que chama NRF, né? A maior feira de varejo do mundo. E é uma feira diferente da APAS aqui, que traz também fornecedores de alimentos. Basicamente, todo mundo que expõe lá é fornecedor de tecnologia. E essa tecnologia já existe. Então, de pedir por voz, já está disponível desde o comecinho desse ano. Tem algumas empresas lá oferecendo. E acho que em breve a gente começa a ver isso de fato nos grandes restaurantes aí funcionando, fazendo parte da nossa realidade do dia a dia, né? Mas eu acho que você tocou num ponto que é o principal da AI hoje, que é o timing entre um sonho, uma visão e a realidade está se encurtando demais. Então, eu sempre gostei de composição, de música, por exemplo. E, cara, eu comecei a pegar as minhas composições e transformar em música, né? Muito rápido agora, com essas tecnologias novas, né? Eu gosto muito da Suno AI, por exemplo. E a mesma coisa para um artista, às vezes, que... Isso imagina uma ilustração, imagina alguma coisa assim, e com essas ferramentas todas, Midjourney, por exemplo, né? Ele consegue transformar essa visão dele em realidade muito rápido. Tudo bem que depois aquilo precisa de um refinamento artístico, né? De um toque mais humano, mas você consegue tirar do zero para uma coisa que até já pode ser produtizada ou consumida muito rápido. No mundo SaaS, né? O Sam Altman está falando da era do SaaS descartável, porque vai ser tão rápido a ideia de um novo produto até um protótipo utilizável que as coisas começam a ter um pouco menos de valor, principalmente aquelas mais simples, né? Não é que a gente vai construir um RP de 25 anos do dia para a noite, mas essas coisas mais simples, essas ideias, esses protótipos, o tempo entre o sonho e a realidade está se encurtando demais. Cara, você entra num cloud da vida, você entra e você sai com... tinha uma ideia de vender tal coisa, nada te impede, cara. Já faz um vídeo explicando a tua ideia, sobe nele, ele... Tá ali, tá aqui, ó, a tua página aqui de venda, e você já pode testar, né? Já pode validar a tua ideia. Cara, isso é sensacional, velho. Essas questões de vídeo, de imagem, né? Enfim, o Google VO3, por exemplo. Que loucura, você viu aquele programa de televisão que eles criaram em cima disso, já viralizou, já fez o maior sucesso. Então, esses canais dark com influenciadores digitais que nem sequer existem. Daí a gente junta tudo isso com robôs humanoides que
Até o último podcast que eu participei, eu contei que de 180 mil dólares já estava custando 18 mil dólares, então caiu 10 vezes. Agora, a Unitree já está vendendo robôs humanoides por 5 mil dólares. Robôs humanoides que rodam IA, de forma que ele consegue interpretar o mundo pela visão, consegue te ouvir, consegue falar com você. E aí a gente começa a ter a internet dos humanoides, robôs humanoides colaborando para concluir um objetivo, uma ação. E aí você começa a ver possibilidade, né, de IA e humanoide no mundo físico. Né? Uma empresa americana, uma construtora, fez uma brincadeira num prédio em construção, pôs um outdoor. ChatGPT, termina esse prédio para mim, né? Querendo dizer assim, olha, os seus empregos ainda estão garantidos, né? O ChatGPT não vai fazer isso para você. Mas olha, até com esses robôs humanoides chegando aí, a gente começa a ter possibilidade de aplicação em casos que antes a gente nem considerava. Meu Deus. E aí eu talvez comece a concordar com Elon Musk, né? Cara... mas eu acho que a gente já tá entrando numa seara aqui que a gente vai... Cara, a gente vai longe. Não vai ter almoço hoje. A gente vai ficar aqui... Mas para concluir esse aspecto, né? E de olhando para o futuro também, eu tava conversando de novo com o Rodrigo, né? Esse fundador da empresa. E ele falando assim, Joe, você já parou para imaginar uma empresa, um fluxo de uma empresa tocada por IA? Eu falei, mas como assim, Rodrigo? Falei, cara, pensa o seguinte, né, você tendo esses relatórios, você pega do teu sistema e eles postam esse relatório e um gerente vai lá e analisa aquilo ali. Mas por que não poderia ser um agente de IA criticando e já tirando insights sobre aquilo e já encurtando esse caminho, né? E daí aquele ponto de atenção naquele relatório já cai para um outro departamento, mas um outro agente de IA vai lá e pega aquele input e já faz outra coisa, já mobiliza e tal, até chegar num ponto de falar, olha, tá aqui o plano de ação, precisa ser executado, são essas sugestões e muitas vezes já até preparados para serem executados. Falei, pô, cara, mas onde que entra o ser humano aí no meio dessa jogada? Né? E aí ele falou, lógico que isso tudo é possível? Mas a AI, ela ainda carece muito de pontos de interceptação humana e esse ponto da reflexão humana ali naquele momento. Tal, gerei esse insight, mas pode ser que o humano olhe e fale, cara, mas você esqueceu o seguinte, tinha um outro aspecto lá que não está registrado numa base de dados assim assado que você não considerou. Ou pela minha bagagem profissional, você deveria checar isso. E aquilo ali ser uma interação. Sim. Mas muda o fluxo, cara, da empresa. Né? Hoje a gente dá os passos, né, e vai fazendo... Aí ela pode ir conduzindo esses fluxos da empresa e a gente ir fazendo pequenas interações ali, corrigindo, ensinando. Cara, confesso que minha cabeça ficou meio atribulada com esse novo cenário, né? Que pode acontecer facilmente com ferramentas de integração e com agentes já nos modelos que a gente tem atualmente. Exatamente. Eu acho que tem 2 pontos que você tocou aí bem relevantes, né? Muitos trabalhos que as pessoas fazem e não gostam de fazer, a gente vai conseguir automatizar com maior facilidade. Então, um exemplo bem prático que a gente fez internamente na Bluesoft, né? Toda vez que você manda um contrato padrão para um novo cliente, o jurídico desse cliente, ele reclama de alguma cláusula que precisa fazer uma modificação no seu contrato padrão ali. E é claro que a gente tem uma certa flexibilidade, vai aceitando e tal, mas a gestão de saber o que está diferente do padrão em cada um para a gente cumprir aquilo não é fácil. Sim. E a gente criou, então, um modelinho ali, adaptou um modelinho de AI que pega o nosso contrato padrão, pega o contrato que de fato foi firmado com o cliente e já faz um resumo do que é diferente e quais áreas tem que fazer o que diferentes. Então, isso já está rodando. É uma coisa que era feita antes, mas é super chato ficar comparando as duas coisas ali, identificando, notificando as áreas. Então, cara, isso está funcionando. Mas olha que louco, desculpa te interromper. A gente fez... Exatamente a mesma coisa. Não é exatamente a mesma coisa, mas olha só que interessante as soluções usando a mesma ferramenta, mas como é que elas são sutilmente diferentes. A nossa é o seguinte, a gente pega essas diferenças... E muitas vezes a gente explica para o cliente, fala assim, cara, esses pontos aqui já estão cobertos nessa cláusula
E o cliente, beleza. Mas isso, cara, envolvia várias reuniões e jurídicos e vai pra lá e vem pra cá e tal. E era só uma questão de esclarecimento. Então, a gente dá esse primeiro passo com o cliente pra não ter que mexer no contrato. Nem ter que mudar, né? E aí, muitas vezes ele fala, cara, não, beleza, aceito. É o melhor dos mundos. Aí você mantém o seu padrão e é mais fácil de gerir, mas né? Mas o cliente depois fica confortável, né? Mas desculpa te interromper, mas a gente fez... Você vê, cara, a gente foi pelo mesmo caminho. Meu, por que com a gente não pode fazer serviço chato aqui? Exatamente. Se ele já tem as bases, né? E aí você começa a pegar inúmeros cenários dentro da sua empresa, né? E usar agentes para apoiar as pessoas que você já tem lá a fazer esse trabalho, principalmente essa parte que pode ser automatizada, porque eu acho que a gente passou por uma grande onda de automação em cima de motores de regras que a gente criava com algoritmos. Difícil de manter, né? Difícil de criar. Difícil de manter, difícil de criar, né? Hard-coded, eles têm que pedir para a turma criar novas regras, alterar, gerar nova versão de software. Agora, além de ter ficado mais fácil manter esses agentes, com linguagem natural, você consegue às vezes evoluir ele, então não precisa ser um desenvolvedor mais necessariamente para fazer isso. Claro que os desenvolvedores continuarão sendo né? Mais do que necessários por muito tempo. Eu nem consigo imaginar um dia em que eles não serão necessários e acho que cada vez mais necessários agora do que já eram antes. Né? Não estou dizendo de forma alguma que a gente não vai precisar mais de desenvolvedor. Vai precisar de mais. E formar muito mais gente para poder atuar nas empresas. Né? Agora que cada vez mais as empresas vão querer usar a tecnologia. Sim. Mas aí você imagina que essa tecnologia estará disponível para todo mundo. Aonde é, então, que nós vamos gerar diferencial se isso que hoje parece fantástico e extraordinário se torna commodity? Naquilo que as pessoas podem fazer de diferente. Exatamente. Então, as pessoas se tornam cada vez mais importantes e protagonistas dentro das organizações. Porém, as coisas mudarão de formas que a gente ainda não conhece. Né? A gente vai ter que se adaptar muito rápido. Mas acho que eu não vejo esse cenário tão apocalíptico, né? Em que as pessoas não vão trabalhar mais, em que nós teremos que ter uma renda universal, porque a AI e os robôs assumirão todo o trabalho. Mas, certamente, mudanças grandes ocorrerão nos próximos anos. Boa! André, cara, o papo tá bom, mas a gente vai precisar encerrar. De novo, a gente podia ficar aqui... Falando. Já quero te convidar também, cara. Dia 7 e 8 de outubro, a gente tem o Tecno Update, é um evento com outros empresários de software. A gente vai ter alguns conteúdos lá sobre AI, reforma tributária, e tem um espaço para network ali, trocar ideia, que é muito enriquecedor. Se tiver afim, me dá um toque. A gente coloca você lá para dentro. Seria um prazer te ter lá, trocando ideia com a gente. E te agradecer, André. Obrigado, cara. Pô, que papo enriquecedor, velho. Muito bom. Adorei estar aqui com vocês, bater esse papo também. São assuntos que eu sou apaixonado, né? Então, é muito agradável falar sobre tudo isso. Então, agradeço muito pela oportunidade, pelo espaço. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo evento aí, pelo protagonismo de vocês, né, na comunidade aqui. Agradecer e deixar o convite para quem quiser também nos acompanhar, nos seguir. Então, eu tenho sido top voice lá no LinkedIn, né, falando sobre inteligência artificial, falando sobre essas loucuras que a gente falou aqui. Então, quem quiser continuar essa conversa, quem quiser falar comigo, eu estou disponível lá no LinkedIn. Boa, parabéns. Reforço, né, a gente foi muito impactado pelo conhecimento que vocês compartilharam lá no começo. E essa troca, ela é muito rica, né, cara? Ajuda toda a comunidade, né? A gente crescer juntos. Com certeza. Valeu, André. Brigadão. Valeu, pessoal. Até o próximo Além do Software.